Se você deitou esta noite, mas percebeu que a sua mente ainda não conseguiu descansar, fique comigo por alguns minutos. Talvez o seu corpo esteja cansado. Talvez você tenha passado o dia inteiro resolvendo problemas, trabalhando, cuidando da casa, da família ou tentando manter tudo em ordem. Mas agora, justamente quando você gostaria de descansar, os pensamentos começaram a ficar mais fortes. Pode ser uma conta que ainda precisa ser paga, uma resposta que não chegou, uma decisão que você não sabe como tomar, alguém da sua família que está preocupando você, ou até mesmo uma situação que você não consegue explicar direito, mas que continua trazendo uma sensação de peso para o seu coração. E quando tudo fica silencioso ao redor, parece que a mente começa a falar ainda mais alto, trazendo perguntas, criando cenários e fazendo você tentar resolver, durante a noite, aquilo que talvez nem possa ser resolvido agora. Por isso, antes de você dormir, eu quero convidar você a fazer algo muito simples. Não carregue para amanhã aquilo que você pode colocar nas mãos de Deus hoje. Você não precisa resolver toda a sua vida antes de fechar os olhos. Não precisa descobrir agora como tudo vai terminar. E também não precisa ter todas as respostas para conseguir descansar. Nesta noite, nós vamos entregar a Deus aquilo que está roubando a sua paz. E antes da oração, existe uma verdade que o seu coração precisa lembrar. A paz de Deus não começa somente quando todos os problemas desaparecem. Muitas vezes, ela começa quando percebemos que não precisamos enfrentar esses problemas sozinhos. Ao longo da Bíblia, encontramos homens e mulheres que passaram por períodos de medo, incerteza, perseguição, perdas e situações que estavam completamente fora do controle deles. Mesmo assim, em muitos desses momentos, a segurança que encontraram não veio, porque descobriram imediatamente como tudo seria resolvido. Ela veio quando escolheram confiar em Deus, enquanto ainda estavam atravessando o problema. Talvez você esteja esperando sentir paz somente quando aquilo que preocupa você finalmente mudar. Talvez você esteja pensando que vai conseguir descansar quando a dívida estiver paga, quando o exame trouxer uma boa notícia, quando uma determinada pessoa responder, quando sua família estiver bem, ou quando você finalmente souber qual direção seguir. O problema é que, se a sua paz depender de todas as circunstâncias estarem perfeitas, sempre haverá alguma coisa tentando tirá-la de você. Jesus falou sobre uma paz diferente, uma paz que não depende de tudo estar em ordem ao redor, porque ela nasce da confiança em Deus. Em João 14:27, Jesus diz: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou, como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." Perceba que Jesus não disse que nunca haveria dias difíceis. Ele não disse que nenhuma notícia ruim chegaria, que nenhum problema apareceria, ou que nunca sentiríamos medo. O que ele oferece é uma paz que consegue permanecer, mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta. E talvez seja exatamente disso que você precise nesta noite. Talvez você não precise de mais uma tentativa de prever o futuro. Talvez precise apenas descansar na certeza de que Deus já está onde você ainda não chegou.
pense por alguns segundos naquilo que mais tem voltado à sua mente. Não tente esconder isso de Deus, porque Ele já sabe. Talvez seja dinheiro, talvez seja saúde, talvez seja seu trabalho, sua família, seu casamento ou seu futuro. Talvez seja o medo de perder alguma coisa importante ou a sensação de que você não vai conseguir lidar com aquilo que está por vir. Durante o dia, muitas vezes conseguimos ocupar a mente com tarefas, compromissos e conversas. Mas quando chega a noite, aquilo que estava escondido volta à superfície. E então surgem pensamentos como: e se der errado? E se eu não conseguir? E se nada mudar? E se acontecer exatamente aquilo que eu estou temendo? É assim que a preocupação funciona. Ela pega uma possibilidade de amanhã e faz você sofrer por ela hoje. Ela tenta fazer você carregar um peso que ainda nem chegou e, muitas vezes, talvez nunca chegue da maneira que você imagina. Jesus falou sobre isso em Mateus 6,34, quando ensinou: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Existe muita sabedoria nessas palavras. Deus deu a você graça para atravessar este dia. Amanhã, quando chegar, haverá graça para aquilo que precisar ser enfrentado amanhã. Mas a ansiedade tenta fazer você viver vários dias ao mesmo tempo. O seu corpo está aqui, nesta noite, mas sua mente já está tentando viver a próxima semana, o próximo mês, ou até situações que ainda nem aconteceram. Nenhum coração foi criado para carregar tantos futuros ao mesmo tempo. Por isso, talvez a oração mais importante desta noite não seja: Deus, me mostre exatamente tudo o que vai acontecer. Talvez seja: Deus, ajuda-me a confiar em Ti mesmo, sem saber tudo o que vai acontecer. Nós queremos controle, mas Deus nos convida à confiança. Nós queremos um mapa completo, mas muitas vezes Ele nos mostra apenas o próximo passo. Queremos saber como a história termina, enquanto Deus simplesmente nos chama para continuar caminhando com Ele. O Salmo 23 traz uma das imagens mais bonitas sobre essa confiança. Davi declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Um pastor não entrega às ovelhas um mapa completo de tudo o que vão encontrar pelo caminho. Ele simplesmente vai à frente e conduz. Às vezes, há pastos verdes. Às vezes, existem vales. Mas a segurança das ovelhas não está em saber exatamente como será o caminho. Está em saber quem está guiando. Mais adiante, Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Observe que a promessa não é de uma vida sem vales. A promessa é a presença de Deus dentro deles. Talvez você esteja atravessando um vale agora. Talvez esteja vivendo uma situação que jamais escolheria viver. Ainda assim, esse vale não significa que Deus abandonou você. A presença do problema não é prova da ausência de Deus. E o mesmo Salmo fala de águas tranquilas. Talvez sua mente esteja longe de estar tranquila nesta noite, mas Deus ainda pode conduzir seu coração para um lugar de descanso, não porque todos os problemas foram resolvidos em alguns minutos, mas porque você começa a entender
que existe alguém maior do que aquilo que está preocupando você. Jesus também fez um convite muito direto aos cansados. Em Mateus 11:28, ele disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Isso significa que você não precisa chegar diante de Deus completamente calmo para poder orar. Você pode chegar cansado, confuso, assustado ou até sem saber exatamente o que dizer. Você pode simplesmente falar: "Pai, eu não consigo carregar isso sozinho." E essa frase já pode ser o começo da sua oração. Às vezes pensamos que fé significa nunca sentir medo, mas a Bíblia mostra pessoas de fé que também sentiram medo. A diferença é que elas aprenderam onde colocar esse medo. O medo pode chegar, mas não precisa governar. A preocupação pode aparecer, mas não precisa tomar todas as decisões dentro da sua mente. Você pode sentir algo sem precisar acreditar em tudo o que sente. Se a sua mente diz que tudo vai dar errado, lembre-se de que um pensamento não é uma profecia. Se o medo diz que você não vai conseguir, lembre-se de que o medo não conhece o futuro. E se a ansiedade apresenta dezenas de cenários, lembre-se de que nenhum deles é maior do que Deus. Talvez você tenha passado o dia inteiro tentando carregar tudo sozinho, mas agora pode fazer uma escolha diferente. Você pode entregar. Você já fez aquilo que estava ao seu alcance hoje. O que não está ao seu alcance não precisa continuar nos seus ombros durante a madrugada. Deus não precisa que você permaneça acordado para que Ele continue sendo Deus. Enquanto você descansa, Ele continua presente. Enquanto você dorme, Ele continua conhecendo cada detalhe da sua vida. Então, se puder, acomode-se agora. Respire um pouco mais devagar e permita que sua mente desacelere. Nós vamos orar juntos e, enquanto eu oro, transforme estas palavras também na sua oração. Você não precisa repetir cada frase em voz alta. Apenas concorde em seu coração e entregue a Deus aquilo que você tem carregado. Pai amado, nesta noite eu venho diante de Ti, exatamente como estou. Não quero esconder meu cansaço, meus pensamentos, meus medos e nem aquilo que tem preocupado meu coração. Tu conheces cada detalhe deste dia. Sabes o que aconteceu. Sabes aquilo que foi dito, aquilo que eu gostaria que tivesse sido diferente. E sabes também tudo aquilo que está passando pela minha mente agora. Existem situações que eu não consigo controlar e existem respostas que ainda não tenho. Há problemas que eu gostaria de resolver imediatamente, mas que não estão em minhas mãos nesta noite. Por isso, Pai, eu escolho colocá-los diante de Ti. Eu te entrego aquilo que estou temendo. Entrego o amanhã. Entrego as situações que ainda estão abertas. Entrego as conversas que ainda precisam acontecer. E entrego aquilo que simplesmente não posso mudar neste momento. Eu te peço, Senhor, acalma meu coração e acalma minha mente. Quando meus pensamentos tentarem imaginar o pior, lembra-me de que eu não conheço o futuro, mas conheço aquele que estará comigo nele. Quando eu sentir que preciso resolver tudo agora, lembra-me de que existem coisas que precisam apenas ser colocadas em Tuas mãos. Pai, eu te entrego minha vida financeira. Se existem contas, dívidas, compromissos
ou preocupações com dinheiro tirando meu sono. Dá-me sabedoria para agir naquilo que posso fazer, mas também dá-me paz para não tentar resolver, durante a madrugada, aquilo que não pode ser resolvido neste momento. Abre caminhos de trabalho, dá-me inteligência nas decisões e livra meu coração do desespero. Sustenta a minha casa e ensina-me a confiar em Ti, sem deixar de agir com responsabilidade e sabedoria. Eu também Te entrego minha família. Cuida dos meus filhos, dos meus pais, do meu marido, da minha esposa, dos meus irmãos e de todas as pessoas que amo. Existem lugares onde minhas mãos não conseguem chegar, mas não existe lugar onde Tua presença não possa chegar. Protege nossa casa nesta noite, guarda nossa saída e nossa entrada, livra-nos do mal e permite que cada pessoa que está ouvindo esta oração encontre descanso, sabendo que sua família também está diante de Ti. Pai, eu Te entrego minha saúde e a saúde daqueles que amo. Se existe alguém esperando um exame, um diagnóstico, um tratamento ou uma resposta médica, dá força para atravessar essa espera. Dá sabedoria aos profissionais responsáveis e não permita que o medo do que pode acontecer roube a paz necessária para viver este momento. Eu Te entrego também as minhas decisões. Talvez eu não saiba qual caminho seguir. Talvez esteja diante de uma escolha difícil ou com medo de tomar uma decisão errada. Senhor, dirige meus passos. Se existe uma porta que não é boa para mim, dá-me sabedoria para não insistir nela. Se existe um caminho que devo seguir, torna-o claro no tempo certo. Eu não preciso saber tudo nesta noite. Preciso apenas lembrar que Tu continuarás comigo. Pai, eu Te entrego também aquilo que ninguém sabe, a preocupação que eu não contei para ninguém, a dor que eu escondo, a pergunta que tenho medo de fazer e aquela situação que eu tento aparentar estar enfrentando bem, mas que por dentro continua me machucando. Tu sabes exatamente onde dói, então entra nesse lugar agora e traz consolo. Onde existir culpa, lembra-me da Tua misericórdia. Onde existir medo, fortalece minha confiança. Onde existir solidão, faz-me perceber Tua presença. Onde existir confusão, dá-me clareza. Onde existir cansaço, dá-me descanso. Ajuda-me, Senhor, a parar de lutar nesta noite contra batalhas que pertencem ao amanhã. Eu quero voltar minha atenção para este momento, para esta noite e para a Tua presença. Não quero permanecer preso ao futuro imaginado pela ansiedade e nem ao passado que eu não consigo mudar. Eu estou aqui agora, diante de Ti, e isso é suficiente. Enquanto eu dormir, guarda minha mente. Se eu acordar durante a madrugada e meus pensamentos tentarem voltar imediatamente para o medo, ajuda-me a lembrar que Tu estás comigo. Quando a preocupação voltar, lembra-me de que aquilo já foi colocado em Tuas mãos. Dá-me um sono tranquilo, Senhor. Permite que meu corpo descanse, que minha respiração desacelere e que minha mente encontre paz. E quando amanhã chegar, ajuda-me a viver apenas o dia que estiver diante de mim, sem tentar carregar antecipadamente todos os dias que ainda virão. Dá-me graça para viver um dia de cada vez, força para dar um passo de cada vez e sabedoria para tomar cada decisão
no momento certo. Eu não preciso correr à tua frente. Quero caminhar contigo. Se amanhã trouxer desafios, tu estarás comigo. Se trouxer respostas, eu te agradecerei. Se trouxer espera, ajuda-me a continuar confiando. Se uma porta se abrir, dá-me coragem para atravessá-la. Se uma porta permanecer fechada, não permita que eu interprete isso imediatamente como abandono. Pai, nesta noite eu escolho descansar, não porque tudo já esteja resolvido, mas porque eu não estou sozinho. Minha paz não depende de saber exatamente como tudo acontecerá. Minha paz está em saber que tu permaneces comigo. Obrigado por este dia. Obrigado porque, mesmo nas horas em que eu não percebi, tua misericórdia esteve presente. Obrigado pelas pequenas proteções, pelas portas que se abriram e até por aquelas que, talvez, tenham se fechado para me guardar. Perdoa-me pelas vezes em que deixei o medo falar mais alto do que a confiança. Perdoa-me pelas vezes em que tentei controlar aquilo que deveria ter entregado. Nesta noite, eu faço uma escolha diferente. Eu coloco diante de ti aquilo que está tirando minha paz e peço que tua presença ocupe esse lugar. Guarda minha casa, guarda minha família, guarda meus pensamentos e guarda meu coração. Permite que eu durma, sabendo que estou em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Agora permaneça apenas alguns instantes em silêncio e não volte imediatamente para tudo aquilo que estava tentando resolver. Respire devagar e lembre-se de que você não precisa pegar de volta aquilo que acabou de entregar. Se o pensamento voltar durante esta noite, você pode simplesmente dizer no seu coração: Deus, isso está em tuas mãos. Não precisa discutir com o pensamento e nem tentar descobrir todas as respostas. Apenas entregue novamente e volte a descansar. Talvez amanhã ainda existam coisas para resolver, e tudo bem. Amanhã você cuidará daquilo que pertence a amanhã. Agora é hora de descansar. Se existe alguma situação específica pela qual você gostaria que orássemos, você pode deixar seu pedido nos comentários. E se esta oração representa aquilo que você está escolhendo fazer nesta noite, escreva: Eu entrego e descanso em Deus. Que o Senhor guarde sua noite, sua casa, sua família e sua mente. Que a paz de Deus acompanhe você enquanto descansa e que amanhã você desperte com o coração mais leve, pronto para viver um novo dia na presença dele. Durma em paz. Deus continua cuidando de você.